Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com Vanberg Barros. Ele é advogado e mestre em Memória, Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sul da Bahia, né? Do Sudoeste da Bahia, desculpa. Vanberg, é o seguinte, a gente está ali convidando aqui para falar dessa liminar na Justiça que está isentando terreiros de Candomblé e Umbanda de IPTU e IRT, que é o Imposto sobre Territorial Rural, em Vitória da Conquista. Vocês celebraram muito essa conquista de conseguir essa isenção de impostos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, e ele ainda está pela força de uma liminar, né? Isso ainda não é uma decisão definitiva. O quanto é que falta para alcançar e que isso seja resolvido, né? Pacificado na justiça, isentando os terreiros. Isso. Boa noite, André. Boa noite, Chico. Boa noite, Yuri. Boa noite também a todos os ouvintes, né, espectadores da Rádio Metrópole. Foi uma decisão importante. Hoje foi um dia de muita correria, mas também muita comemoração em meio aos corres do dia a dia, por conta dessa decisão que saiu ontem, né? Como o próprio André já disse, é uma decisão de caráter liminar, não é decisão definitiva, mas é um passo importante, não só para os terreiros de Candomblé e Umbanda daqui de Vitória da Conquista, mas também é uma decisão que serve de parâmetro para todas as cidades, todos os municípios do país, né? Não só da Bahia, porque é uma luta que vinha de muitos anos, é uma luta que totaliza, né, quase 2 décadas, de vários requerimentos, várias tentativas, várias iniciativas dos povos de Axé de tentar dialogar com a Prefeitura Municipal para que ela cumprisse essa prerrogativa constitucional, esse direito que é garantido constitucionalmente, mas também na própria legislação do município, mas que a prefeitura não vinha cumprindo quando se tratava de terreiros de Candomblé e Umbanda, porque aqui na prática a gente verificava que as igrejas de orientação cristã, em sua maioria, conseguiam essa imunidade tributária para não pagar o IPTU, caso sejam imóveis na zona urbana, ou o ITR, caso seja na zona rural, mas os terreiros ainda pagavam, inclusive vários terreiros têm dívidas com ao município por conta desses débitos de IPTU e de ITR que foram cobrados, mas os sacerdotes, os próprios terreiros não tinham condições de pagar e geraram essas dívidas. Então, essa decisão é importante porque ela determina que o município, a partir desse momento, ele não cobre mais a taxa de IPTU e de ITR, ou seja, garanta a imunidade tributária aos terreiros, né, aos terreiros de Candomblé e Umbanda principalmente, e porque, além disso, perdoe as dívidas que foram contraídas por esses terreiros e também proceda com a devolução do dinheiro daqueles terreiros que pagaram o IPTU e pagaram o ITR. Isso não entrou nesse conteúdo da liminar, não só o perdão, mas também a devolução do dinheiro, não entrou. Isso a gente está discutindo até chegar ao final da ação, mas só essa sinalização que o judiciário já deu, que é irregular, ilegal e inconstitucional essa cobrança feita pelo município, já nos aponta um caminho de melhores cenários, né? De que se faça cumprir aquilo que está determinado na Constituição e que futuramente aqueles terreiros que contraíram dívidas com o município por conta de não pagar IPTU ou ITR e aqueles que pagaram esses impostos, que eles tenham suas dívidas perdoadas e o dinheiro que foi pago indevidamente ele seja reembolsado para esses terreiros. Então, essa foi uma decisão importante que determina que o município, num prazo de 15 dias, ele convoque os terreiros de Candomblé e de Umbanda para que sejam cadastrados no sistema municipal e que o município, a partir daí, proceda com a imunidade tributária, ou seja, não cobrar mais nenhum imposto sobre os terreiros de Candomblé e Umbanda aqui em Vitória da Conquista. E como a gente sabe que em muitos municípios essa imunidade tributária também não é cumprida, então essa decisão é importante porque no direito a gente chama de jurisprudência, né? Mas é um parâmetro que a gente já tem, já é um caminho que é apontado pela decisão judicial para que outros municípios e outros terreiros ingressem na justiça ou até procurem as próprias prefeituras para tentar resolver isso extrajudicialmente. Mas o importante é que faça cumprir a imunidade tributária que estava valendo para
quase todas as religiões, com exceção das religiões de matriz africana. E é importante porque hoje, no dia que a gente celebra o dia de combate à intolerância religiosa e que a gente qualifica essa intolerância religiosa, em alguns casos, como racismo religioso, porque ela é direcionada para religiões que são associadas ao povo negro, à população negra. Então, essa decisão é uma decisão simbólica. Ontem aqui em Vitória da Conquista, tradicionalmente, um dia antes do dia de combate à intolerância religiosa, é realizada a alvorada dos Ojás, e aí ontem essa alvorada teve um outro tom, teve uma outra energia, uma outra comemoração, porque já era sabido dos povos de terreiro que o município, agora judicialmente, deveria cumprir a imunidade tributária e não mais iria cobrar o IPTU e ITR das casas de Umbanda ou de Candomblé. Vanberg, quando a gente fala sobretudo de terreiros de Candomblé aqui na Bahia, a gente associa diretamente, geograficamente, a região do Recôncavo, né? Aqui em Salvador, Recôncavo também, onde culturalmente se estabeleceu, os engenhos e a profissão da fé ficou mais estabelecida nesses lugares. Em Vitória da Conquista, vocês têm um número de terreiros de Candomblé, de quantos seriam, e também de Umbanda. E eu também queria saber de você se há episódios, relatos e um arquivo de casos de intolerância religiosa. Se vocês têm esse computado, quantos aconteceram nos últimos tempos, ou se vocês têm episódios muito marcantes, assim, que demonstrem essa intolerância que fica estabelecida de uma forma institucional, né? Igrejas não pagam imposto, mas terreiros pagavam até então. Isso. Quantitativamente, nós não temos esses dados sistematizados, tanto em relação à quantidade de terreiros. Isso foi feito um levantamento há anos atrás, só que esse levantamento ele já está defasado, então a gente não tem esse quantitativo definido. Se eu afirmar aqui nessa entrevista uma quantidade, corre o risco de eu estar me equivocando, inclusive, porque como os povos de terreiro, né, para que se nasça uma casa, se nasça um centro, né, de Umbanda ou de Candomblé, não necessariamente precisa de uma regulamentação, não existe uma federação que registre, faça o cadastro e padronize os terreiros de Candomblé e Umbanda. Então, isso dificulta um pouco também o controle no sentido de saber o quantitativo dessas casas. Mas aqui em Vitória da Conquista, eu posso te garantir que a gente tem mais de 100 casas e posso arriscar que isso gira em torno de 200 casas, se contarmos Candomblé e Umbanda. E dentro do Candomblé temos desde a nação Jeje, Queto e também Angola, Uhum. e algumas outras variações. Então, o Candomblé e a Umbanda eles são bastante presentes aqui no município. Isso se reflete também nos casos de racismo institucional, racismo religioso, intolerância religiosa que acontecem com os indivíduos que são adeptos, né? Os que frequentam Umbanda, que estão também são candomblecistas. Particularmente, já tive a infeliz oportunidade de poder acompanhar, tanto enquanto advogado particular, mas também enquanto membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB, que fiz parte na última gestão, de acompanhar casos de racismo religioso, né, que o direito qualifica ainda enquanto intolerância religiosa, em que a gente vê que quando esses casos chegam até os poderes públicos, a gente percebe nessa dimensão também o racismo institucional, que não parte tão somente da má vontade ou da moral do indivíduo que é servidor público e que não quer levar aquele caso para frente. Não passa daí. Não se trata apenas disso, né? Se trata de uma estrutura, de órgãos que não têm uma estrutura e uma preparação dos seus recursos humanos necessária para lidar com esse tipo de situação. Vou tentar fazer uma grosseira comparação com os casos de violência contra a mulher, que as principais críticas apontadas logo no início da criação das delegacias especiais foi de que não havia um preparo pessoal, técnico, para poder fazer o atendimento e, sobretudo, o acolhimento das vítimas de violência contra a mulher. Eu me arrisco a dizer que com os casos de racismo, inclusive racismo religioso, a gente percebe também que também não há esse preparo das autoridades, dos órgãos, enfim, dos servidores públicos para poder lidar com esse tipo de situação.
mas é uma cidade que, quando a gente pega o percentual do IBGE, a gente percebe que tem 53% da população que se autodetermina negra, ou seja, preta ou parda, mas que nas propagandas, nos veículos de comunicação em massa, a gente percebe a divulgação de uma cidade traduzida enquanto Suíça Baiana. Então, a gente percebe o embranquecimento e o racismo presente na cidade de Vitória da Conquista, até mesmo nessas sutilezas. Uma cidade que é predominantemente negra, mas que tentam embranquecê-la, tentam europeizá-la à medida quando fazem essa comparação de Suíça baiana, sendo que aqui está muito mais próximo de Moçambique, de Angola, enfim, de outro país da África do que da própria Europa. É curiosa essa comparação que você faz nesse termo do Suíça Baiana, porque sempre foi muito associado ao frio, né? Se falava muito a uma relação ao frio, mas por outro lado, cabe abrir essa dimensão e pensar por que logo uma relação com a Europa e não países africanos também que registram baixa temperatura, até a África do Sul, por exemplo, né? Então, há uma dimensão a se pensar. Agora, eu queria lhe perguntar, Vanberg, o seguinte: a gente tem a lei do culto religioso de 1946, inclusive o autor é o escritor baiano Jorge Amado, quando era deputado federal pelo Partido Comunista. E há essa lei de liberdade de cultos, né? Ou seja, a gente já tem, desde 46, uma tradição de respeitar, pelo menos de forma legal, né? Na lei, na legislação, os diferentes cultos. A que você atribui a diferença de tratamento entre diferentes religiões? Ou seja, a religião católica consegue ter essa isenção de impostos, as igrejas evangélicas também, mas as de matriz africana, até então, a gente está tendo uma iniciativa agora inédita, né? Até então, não tinha essa liberdade de não ter o recolhimento desses impostos, né? De ter a isenção desses impostos. O que você atribui nesse processo histórico de 46 para cá, essa falta de avanço, especificamente nas religiões de matriz africana? Bem, eu tento fazer um resgate histórico do nosso próprio processo de colonização, né? Visto que o catolicismo foi uma religião, digamos, não foi adotada em nosso território porque foi uma religião imposta. E aí tivemos bases sólidas do candomblé, enfim, posteriormente da Umbanda, mas também do catolicismo enquanto uma religião oficial do país, desde quando ainda era colônia, depois que veio a ser um país que não tinha uma religião oficial, mas mesmo assim fazia referência ao monoteísmo de Deus cristão. E se a gente parte desse pressuposto de um país que tem uma predominância cristã, ideológico cristã muito forte, a gente parte de que essa formação, inclusive, influencia nos indivíduos que compõem as instituições e naqueles que pensaram também as instituições. E é um esforço muito grande que foi feito pelas religiões de matriz africana, inclusive de serem concebidas como religiões. Então, nesses detalhes que a gente consegue perceber, por exemplo, como o elemento do racismo ele opera na desconsideração dos cultos e tradições de matriz africana. Veja, aqueles de orientação cristã, ainda que não sejam católicos, agora mais recentemente, são considerados religiões. Aqueles e aquelas que são de outra orientação de matriz africana tendem a ser consideradas seitas. Então, a gente tem esse elemento, primeiro, o elemento do racismo, que colabora com essa cristalização de consciência, e que a partir daí, e que era as dificuldades encontradas pelos terreiros aqui em Vitória da Conquista, era de conseguir reconhecer que os imóveis onde eram realizados os cultos pudessem ser considerados centros religiosos. Porque uma dificuldade particular desse caso é que os centros de terreiro e de umbanda, muitas vezes, eles se misturam com a própria casa do sacerdote ou da sacerdotisa, do tatalorixá, do babalorixá, da ialorixá. Então, a negativa da prefeitura municipal em conceder a imunidade tributária se dava justamente de encontrar motivos para não conceder. Ou seja, aqui se tem um imóvel que se realiza
cultos, mas também é um imóvel residencial. Se pelo fato de ser se existe esse fato de ser um imóvel residencial também, então não vamos isentar o imóvel de isentar não, aplicar a imunidade tributária sobre o imóvel, já que ele serve como residência. E essa é uma característica peculiar das religiões de matriz africana. Então, foi um esforço que a gente fez também na ação de também demonstrar para o judiciário como é essa realidade das religiões de matriz africana, como é a realidade da Umbanda, do Candomblé, das várias nações de Candomblé, das várias formas de cultuar, porque isso permite que o judiciário conheça como funciona, conheça objetivamente a realidade concreta do terreiro e saiba que, apesar de que possa o sacerdote ou a sacerdotisa residir aquele imóvel ele é um centro de realizar liturgias, é um centro de fazer celebrações, de fazer cultos, enfim, de que onde a Umbanda e o Candomblé podem se realizar na prática também. Então, foram essas duas dificuldades. A primeira, da gente encarar uma dificuldade social, uma realidade social, de que por anos, eu estava acompanhando aqui a entrevista, né, e foi até usado o termo da chaga da escravidão, assim, né, um problema estrutural que está no embrião da nossa sociedade, a gente tem a escravidão, e passar tanto tempo com boa parte da população submetida nessa condição de escravos, comparado sobretudo ao tempo que a gente tem que essa parte da população está liberta ou aparentemente liberta, isso deixa marcas terríveis. Então, se não foi possível realizar a escravidão sem fazer uma disputa de narrativa de que os povos negros trazidos de África, eles eram inferiores, eram sem almas e sequer eram considerados humanos, porque os cultos, as tradições por esses povos celebrados seriam também considerados religiões. Então, a gente tem essa primeira dificuldade de considerar as religiões de matriz africana enquanto seitas, porque existe o fator do preconceito, o fator do racismo estrutural na nossa sociedade, que ele atinge também a dimensão religiosa. E existe outro fator, que é a realidade concreta dos terreiros, onde o espaço de culto e celebração ele se confunde com a residência do sacerdote ou sacerdotisa. E essa é uma possibilidade do racismo institucional ele aparecer nessas causas, né? Porque se negava a imunidade tributária porque tinha um elemento ali que não era padronizado, por exemplo, com as religiões, sobretudo cristãs, onde a igreja ela é separada, por exemplo, da casa do padre, onde a igreja ela é separada da casa do pastor, é separada da casa do mentor espiritual. Então, no Candomblé e na Umbanda, por ter essa realidade diversa, isso também necessitou que tivéssemos um cuidado mais apurado na elaboração da ação para demonstrar para o judiciário como é a realidade do candomblé, para que ele pudesse compreender que a negativa que a prefeitura municipal fazia de aplicar a imunidade tributária era de, inclusive, não reconhecer que aqueles imóveis eram templos religiosos. E a gente demonstrou que, sim, são imóveis que, apesar de residirem lá, que muitos sacerdotes, sacerdotisas e filhos de santo também residem, onde fazem as celebrações religiosas. Então, foram essas duas dificuldades, sobretudo. A gente conversou com o Vanberg Barros, advogado e mestre em Memória, Linguagem e Sociedade pela UESB. Ele que é autor da ação na liminar da Justiça, que busca a isenção de terreiro de Candomblé e Umbanda de IPTU em Vitória da Conquista. Só uma última pergunta, Vanberg, uma curiosidade minha. Você é adepto da Umbanda, do Candomblé, de uma das duas religiões? Qual é o seu orixá? Não, eu não sei meu orixá porque eu ainda não joguei os búzios. Uhum. E aí eu tenho um envolvimento com as religiões de matriz africana desde o meu processo de graduação, quando, ao me inserir na iniciação científica, eu fui trabalhar com as estratégias de combate ao racismo que essas religiões adotavam na cidade de Brumado, porque eu me formei na UNEB, lá na cidade, no campus 20 de Brumado, na Universidade do Estado da Bahia, e lá tive a oportunidade de ter o contato com as religiões de matriz africana e de estudar. A partir do momento que eu comecei a exercer a advocacia,
não só por ter me inserido nessa iniciação científica, né, mas por ter também uma trajetória de militância em movimentos sociais, eu não tive como me esquivar de assumir agora profissionalmente essa defesa dos povos de terreiro, algo que eu fazia academicamente, enquanto movimento social também, mas hoje nessa profissão, né, enquanto advogado, exerço desse modo também. Eu não tive como e nem quero me desvincular dos povos de terreiro, e por isso que eu ajo dessa forma, assim, ainda que eu não seja adepto dessa religião e nem de nenhuma outra, assim, não sou praticante de nenhuma religião, apesar de vir de uma formação católica. Hoje os espaços que eu mais frequento tendem a ser esses por conta da minha vinculação do ofício com o trabalho, enfim. É uma dinâmica de vida que mistura o perfil profissional com o perfil, a postura de vida que a gente resolve assumir ao longo do tempo. Vanberg, boa tarde. Rapidinho, você falou uma coisa muito interessante na sua fala, que foi, você disse assim que o direito ainda chama de intolerância religiosa, mas você deu o nome de racismo religioso. E essas discussões surgiram muito na internet hoje, particularmente, por causa do Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, que foi instituído justamente por causa da morte de Mangilda, aqui em Salvador, há pouco mais de 20 anos. Existe já um movimento para, de fato, migrar e a gente batizar do nome de racismo religioso? Você tem alguma... Ou existem ressalvas com a intolerância religiosa? Porque essa discussão realmente povoou a internet hoje em relação à intolerância religiosa. Em tese, lógico, se fala sobre todas as religiões. Só que a origem da data, a gente sabe do que se tratou, né? Então, por que você tocou especificamente nesse ponto e como é que está esse movimento de migração, talvez, para a gente dar o nome realmente que ele é, pelo menos em relação à data que a gente está falando hoje? Pronto, obrigado pela pergunta, Yuri. Eu, inclusive, tenho um pouquinho mais de tempo para poder espairecer, desanuviar aqui algumas coisas da minha fala. Eu toquei na questão do racismo religioso, fiz essa menção, e não tão em referência ao motivo e à data que se celebra esse dia, mas, sobretudo, ao quantitativo de crimes de intolerância religiosa que se tem registrado. Que mais de 70%, salvo engano, 71%, na última pesquisa que eu vi, desses casos de intolerância religiosa são praticados contra religiões de matriz africana. Então, majoritariamente, a intolerância religiosa, ela se traduz no racismo religioso. E aqui eu não quero afastar e não quero negar que quem é espírita, quem é budista, pode vir em algum momento da vida ser atacado pela religião, pela fé que pratica. Pelo contrário, eu tenho todo o meu respeito pela fé que as pessoas praticam e minha solidariedade para aquelas pessoas que têm esse direito violado. Mas o que eu quero aqui destacar é que, quantitativamente, inclusive, a maioria dos casos de intolerância religiosa ela é dirigida para as religiões de matriz africana, seja o candomblé ou a umbanda. E quando a gente observa que o racismo, a escravidão, né, que está no nosso DNA, e a gente tem o racismo como um problema estrutural na formação da nossa sociedade, quando a gente faz o cruzamento desses dados, e se a gente não faz a afirmação de que isso é um racismo religioso, a gente colabora também para falar esse problema que está arraigado, né, na nossa sociedade, essa chaga. Então, não existe um movimento concreto para poder fazer essa alteração da intolerância religiosa para o racismo religioso. Mas o que há é uma movimentação dentro do movimento negro e das frentes antirracistas, sobretudo, de que haja uma disputa de narrativa para poder qualificar o que é intolerância religiosa no Brasil. Porque a gente vê e percebe e acompanha pelos jornais casos de intolerância religiosa contra as mais diversas religiões, mas é uma infeliz coincidência que quando se chega ao extremo de se ter templos atacados, terreiros invadidos, mortes que acontecem, isso acontece justamente com as religiões de matriz africana.
e nós acreditamos que isso não é por acaso. A gente tem um problema a ser resolvido e, apesar da intolerância religiosa, o direito qualificar enquanto intolerância religiosa, nós insistimos em fazer a menção ao racismo religioso justamente para que ele não passe despercebido, que não seja um problema velado, que não coloquemos a dimensão dos ataques a quem professa fé no candomblé, na Umbanda, na mesma dimensão dos ataques de quem é espírita ou de quem é budista, de quem é judeu aqui no Brasil. Porque, de fato, para nós, estão em patamares diferentes. A gente agradece bastante, a gente conversou com o Vanberg Barros, advogado e mestre em Memória, Linguagem e Sociedade. Ele que move essa ação, que resulta na liminar hoje na Justiça, na verdade ontem, que agora concede isenção a terreiros de candomblé e umbanda em Vitória da Conquista, tanto do IPTU quanto da propriedade rural também. Obrigado, Vanberg. Grande abraço. Valeu, Vanberg. Abraço. Valeu, agradeço. Eu só queria fazer uma ressalva. Diga. Eu movo a ação, mas eu tenho também dois colegas que moveram essa ação comigo, que é o Dr. Guilherme e o Dr. José Nilton, que é justo que eu faça menção a eles, que são os colegas que trabalham comigo no jurídico do mandato do vereador Alexandre Xandó, que foi por onde os terreiros conseguiram viabilizar essa ação. Então, a gente faz essa questão de destacar, porque acho que é pedagógico termos esse tipo de postura e esse tipo de iniciativa também nas esferas de poder. Valeu, Vanberg. Obrigado, viu?